Hoje eu estou aqui com a doutora Tabata, é um prazer ter aqui conosco, tá? A doutora ela é nutricionista formada pela USP aqui em Bauru, ela é especialista em terapia nutricional e está cursando agora MBA, né, em prescrição de fitoterápicos e suplementação clínica esportiva. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. E só para reiterar, quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, qualquer questão, não precisa esperar terminar, tá, a entrevista. É só digitar a pergunta aí mesmo no post do Facebook que a gente responde ao final dela, tá bom? Doutora, para começar, quando a gente fala de um hábito alimentar, a gente fala de um campo muito amplo, né? E não existe só uma forma correta de se alimentar, né? Mas, nesse sentido, a afirmação de que o café da manhã é a principal refeição do dia, ela está correta? E qual seria um café da manhã ideal? Ela está correta. O café da manhã, ele é uma das principais refeições que a gente faz no dia, tá? O nosso dia ele tem que ser dividido em 3 principais refeições no mínimo. E ele deve ter mais ou menos 1/4 do valor calórico total que a gente vai consumir no dia. Então é extremamente importante, tanto para adulto quanto para crianças, para a população em geral. Existem estudos que mostram que as pessoas que fazem um café da manhã completo, elas consomem uma quantidade menor de gordura, colesterol, triglicérides e aumentam o consumo de fibras, vitaminas, minerais, tem uma menor incidência de sobrepeso e obesidade, então são pessoas mais saudáveis. Então está intimamente relacionado com a realização do café da manhã. E um café da manhã completo, ele tem que ser um café da manhã constituído de 3 grupos alimentares. Seria uma fonte de cereal, de preferência integral, uma fonte de um produto lácteo ou fonte de cálcio, que é extremamente importante também, e uma porção de fruta. E aí você está realizando o café da manhã completo nessa situação. Hoje, muitos brasileiros não comem bem durante a manhã e acabam pecando, comendo muito em excesso no almoço, né? Isso é uma prática ruim? É uma prática ruim, porque quando a gente faz o repouso noturno, a gente dorme, a gente faz um jejum por volta de 7 a 8 horas por dia. Quando eu pulo o meu café da manhã, o café da manhã ele serve para interromper esse jejum noturno, que a gente chama. E aí o corpo ele tem um start para começar o dia a dia e as atividades metabólicas dele. Quando a gente não interrompe esse jejum noturno, a gente posterga isso por 10, 12 horas, tem pessoas que às vezes até mais. Prejudica meu metabolismo. E também faz com que, de forma inconsciente, eu chegue naquela refeição procurando alimentos mais calóricos, mais ricos em gordura, frituras, porque eu estou sem me alimentar há muito tempo, então meu corpo precisa de energia. Ele vai nos alimentos que têm mais energia, tá? Então, é uma prática ruim e também está relacionada com pessoas que têm mais doenças crônicas. Então, alguns estudos já mostraram que pessoas que têm diabetes, pressão alta, etc., tinha um hábito antigo de pular café da manhã, não fazer poucas refeições, também tem relação com isso. No período noturno, Carnes doces, podem mesmo também. Não se pede para preferir saladas, carnes mais magras, uma sopa no jantar, um lanche natural é mais saudável, tá? e qual tipo de sobremesa é mais indicada para quem quer perder peso, mas também não quer abrir mão do Do docinho, né? docinho depois Exato. do almoço. Isso está atrelado a um plano alimentar individual. É a forma mais correta para poder saber o que eu posso comer depois qual que é a minha sobremesa ideal, tá? Mas para quem quer comer um doce ou alguma coisa docinha e não quer fugir tanto, não quer consumir tanta caloria, a gente sempre sugere uma fruta, uma fruta em calda, alguns doces com redução de calorias ou redução de algum nutriente que vai auxiliar. Porém, isso tem que ser individualizado, não dá para a gente generalizar. Né? Então, é ideal que a pessoa que ela quer perder peso, quer fazer uma dieta, ela procure um médico, um nutricionista, para que ela receba a orientação correta.
Pegar agora após a Páscoa também. É, exatamente. E para as mulheres, durante a gravidez, é ideal que elas evitem frituras e gorduras? É ideal, é essencial que elas evitem as frituras, né? A mulher, quando ela está durante a gestação, desde o primeiro dia que ela está grávida, tudo que ela consome vai influenciar direto na formação do bebê, tá? Então, existe já estudo científico mostrando que quando ela consome mais frituras, gorduras, ela acaba tendo uma fome oculta, a gente chama. Ela se sacia de alimentos que são ricos em nutrientes que não são bons e deixa de consumir vitaminas, minerais, fibras, que são essenciais para a formação do bebezinho. Então, por exemplo, um bebê ele já nasce com todos os dentinhos formados na boca. Eles só vão aparecer depois que o bebê nasce. Toda essa formação da dentição, ela foi feita durante a gestação. Então, o consumo de cálcio, de proteína é importantíssimo. Se ela deixou de consumir, o que acontece quando a grávida consome muita fritura, muita gordura, ela acaba não consumindo tanto cálcio, tanta proteína. Os dentes do bebê, eles têm uma relação com isso e são mais fracos. Eles têm uma dentição mais fraca. Então, é tão importante que vai influenciar no funcionamento do bebê. Tem até um médico que ele diz assim, eu não sou o que eu como, eu sou o que minha mãe comeu durante a gestação. De tão importante que é, tá? É extremamente importante que ela procure uma orientação, porque cada fase da gestação existe uma recomendação específica. Então, não é uma recomendação só durante toda a gestação. Então, tem que ser individualizado também, tá? Exatamente. Olhando um pouco agora o estilo de vida das pessoas que praticam bastante atividade física, esportes, existe algum tipo de alimento que é ideal para ser consumido antes da atividade? Existe uma recomendação formal, tá, do consumo de carboidrato pré-atividade física. De preferência carboidrato de baixo índice glicêmico. Existe uma variação de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, mas isso muda muito. O tipo do carboidrato, qual alimento ele vai consumir, vai variar muito dependendo do tipo de atividade física que essa pessoa pratica, o horário que ela faz e da preferência alimentar dela. Então, também é uma coisa que, olha, eu tenho que consumir, qual é o tipo de carboidrato, qual é o horário, é de acordo com cada um. Não tem como a gente generalizar. Mas existe a recomendação formal do consumo de carboidrato de 1 a 4 horas antes do exercício físico. Os suplementos alimentares, eles são importantes para essas atividades físicas? Os suplementos alimentares, eles são importantes em diversas situações, tá? Eles são específicos, a gente pode precisar em um momento de doença, a gente pode precisar dele na gestação, a gente pode precisar dele, às vezes, para complementar vitaminas e minerais. Então, assim, eles não são específicos para atividade física. Vai depender da finalidade. Muita gente pergunta, para o ganho de massa muscular. Sim, ele é importante, ele pode ser associado, mas a gente utiliza quando você não consegue atingir o aporte necessário do nutriente através da dieta. Então, eu não uso o suplemento e calculo a minha dieta depois do suplemento. Não, eu venho para o suplemento depois que eu sei a dieta. E a dieta, ela tem que ser calculada para a finalidade do que aquele esportista procura. Então, eu quero aumentar massa muscular, eu quero reduzir gordura, então isso vai mudar. É extremamente importante consumir suplementos alimentares com orientação de médico e nutricionista, porque ele pode também ser prejudicial para a saúde, tá? O consumo sem orientação, ele pode causar osteoporose, ele pode causar um aumento da quantidade de açúcar no sangue também, então é altamente perigoso consumi-lo sem orientação. Sempre que for consumido, extremamente orientado. Exatamente. A gente ouve também muito a questão da água, né, durante o dia. Existe uma quantidade ideal para se ingerir de uma frequência como se deve ingerir água? Existe a quantidade mínima de 2 litros por dia, tá, para cada pessoa. Isso aumenta conforme a atividade de cada um. Se pratica atividade física ou não, quais são as atividades diárias. A gente fala 2 litros ou 8 copos por dia. Uma forma legal de distribuir durante o dia é consumir 1 copo a cada hora, acordado, por exemplo, tá? É extremamente importante também. Existem estudos que mostram que pessoas que estão hidratadas, elas
tem 50% de chance menos de ter sobrepeso do que aquelas que não consomem água. Por quê? Muita gente não consome água, se mantém em um estado desidratado e confunde a sensação de sede com fome e acaba ganhando peso por conta disso. Então é altamente importante também o consumo de água. Entendi. Excelente, doutor. Novamente, né, para relembrar, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando nos comentários que ao final a gente responde junto com a doutora. Tá? Agora, doutora, vamos abordar aqui alguns mitos e algumas coisas que estão no senso comum das pessoas, né, no dia a dia. É importante comer fruta todos os dias? É muito importante comer fruta todos os dias. Saiu recentemente um consenso que as pessoas que consomem mais de 5 até 10 porções de frutas ao dia, elas têm redução no risco de infarto, no risco de morte por câncer. Então ela está altamente, intimamente ligada com isso. O consumo de frutas, legumes e verduras no dia a dia, a gente acaba consumindo mais vitaminas, mais minerais, mais antioxidantes. Então, é muito importante que a gente introduza isso na nossa alimentação, nos lanches, nas refeições. Entendi. Agora uma questão que é polêmica, né? Hora não é. O ovo ele faz mal na alimentação? O ovo, como diversos outros alimentos que sempre estão aí em xeque, né, na nutrição, ele é um alimento ótimo, tá? O que existe é que a gente tem que tomar cuidado com o controle higiênico-sanitário dele, tá? Consumir um ovo mal cozido, por exemplo, você tem um risco de ter uma contaminação alimentar com salmonela, que não é nada confortável para ninguém, tá? Pode acarretar diversos problemas de saúde por conta disso. Porém, todos os alimentos eles precisam ser seguidos a recomendação de acordo com o seu estado. Então, o quanto eu posso consumir desse alimento no meu dia a dia, né? Qualquer alimento que a gente consumir em excesso, ele vai ser prejudicial de alguma forma. Entendi. Só está liberado o ovo, né? Com as devidas precauções. Exatamente. Tá certo. Beber água durante a refeição engorda? Beber água junto com uma refeição vai aumentar a distensão gástrica que eu estou realizando ali naquele momento. E aí, para eu ter uma sensação de saciedade com a refeição, eu vou precisar de mais alimento. Esse processo de distensão gástrica, ele acaba fazendo com que eu consuma mais calorias e aí eu posso ganhar peso, tá? Então, a gente nunca recomenda o consumo de líquidos, água, refrigerante, suco junto com a refeição. A gente sempre pede para esperar 30, 40 minutos depois que comeu uma refeição e aí sim eu vou ingerir um líquido, tá? Sempre tem que ser com orientação, saber a quantidade, qual líquido, mas mesmo a água para hidratação, mas nunca junto, tá? E é muito prejudicial. Entendi. Substituir o queijo amarelo pelo queijo branco, ele ajuda na dieta? Ele ajuda como uma prática de alimentação saudável, tá? Quando a gente consome um queijo amarelo, eu estou consumindo um queijo que tem mais gordura, mais processado, mais sódio, mais nitrito, mais nitrato. Então, assim, ele passou por um processo de industrialização maior e ele tem mais gordura junto. Isso pode influenciar de forma negativa para a minha saúde. Um queijo branco, ele tem uma quantidade menor de gordura. Então, ele é mais saudável por esse ponto de vista. Tá? Então, ele seria uma prática para melhorar o meu padrão de alimentação se eu estou buscando reduzir o consumo de gordura. É mais um aliado. Né? É um aliado. A pele do frango, ela deve ser retirada? Se a finalidade da pessoa que está querendo cozinhar sem a pele do frango ou consumir sem a pele do frango é reduzir a quantidade de gordura que ela consome no dia, sim. Mas ela tem que ser retirada no preparo. E depois que eu preparei o meu frango com a pele, durante o processo de cocção, ou então ali quando eu estou assando, essa gordura foi introduzida, ela derreteu e foi introduzida na proteína, tá? Então, não adianta tirar depois, né? Que a pele já tá sequinha. Muita gente tira para comer. Exatamente, mas ela ajuda assim. Se eu tô buscando reduzir a quantidade de gordura que eu consumo, é muito válido retirar a pele do frango para fazer o preparo do meu alimento. Perfeito, doutor. Então, agora a gente vai para as perguntas, tá, do Facebook, o pessoal que deixou para nós enquanto nós conversávamos. A primeira pergunta aqui, da Carolina.
Gostaria de saber se o shake é uma boa opção para substituir uma refeição. Bom, shake, ele não deve substituir as principais refeições, tá? As principais refeições têm esse nome porque elas são importantes para a gente consumir o aporte de vitaminas, minerais, fibras ali do dia a dia. Então, a substituição por shake não é recomendada das principais refeições. O shake, ele entra como auxiliar do que a pessoa busca. Então, por exemplo, eu quero perder peso. Posso associar um shake a isso? Ela precisa procurar um profissional habilitado, tá? Para que ele consiga calcular um plano alimentar individualizado para ela, e aí ela pode falar isso no momento da consulta com aquele profissional, e aí ele vai introduzir isso num plano alimentar completo, mas não como um substituto de uma refeição principal. Isso não é recomendado, não é permitido ser feito pelas leis da nutrição, tá? Evitar substituir totalmente. A Edna perguntou: faço dieta regularmente e corto a farinha branca. Gostaria de saber se o pão integral engorda também e o que substituiria a torrada seria uma boa opção? Olha, na verdade, Edna, você está falando da farinha em si. O que é o alimento branco, o que é o alimento integral? Isso é uma dúvida comum também. Quando a gente fala do pão, da farinha, da torrada, o que é a torrada? A torrada é o pão sem água. A gente secou ela, né? Deixa de ser carboidrato, deixa de ser farinha? Não deixa. A diferença que existe é entre o alimento que é integral e o alimento que é refinado, que é o branco, tá? O alimento que é integral, ele tem ali, junto com o carboidrato, a fibra. E a fibra, ela lentifica a forma com que o meu açúcar ele vai ser absorvido e vai para o sangue, tá? Então, imagina assim, se eu como um alimento, um exemplo, tá? Uma situação hipotética. Se eu como um alimento que ele é refinado, um pão branco, em 20 minutos ele virou açúcar e foi para o meu sangue. Eu tenho um pico, nesse momento, de açúcar de glicose, e aí eu vou ter uma produção de insulina para guardar todo esse açúcar, vai utilizar uma parte e guardar em forma de gordura. Quando eu consumo um alimento que é integral, a minha fibra lentifica o tempo em que esse açúcar vai ser absorvido e vai para o sangue. Então, ao invés de eu ter um pico de glicemia logo em seguida da minha ingestão, esse açúcar vai demorar mais para ser absorvido e ir para o meu sangue. Isso faz com que meu corpo não transforme tudo em gordura ao mesmo tempo, e eu vou utilizar mais energia e vou utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Esse é o processo em que o alimento integral auxilia, talvez, para um controle de glicose sanguínea, enfim, depende da finalidade de cada um. Ela não falou, ela falou que ela faz dieta, sempre trocou, mas vai depender da finalidade de cada um. Essa é a principal diferença. E qual que é a diferença entre a torrada? A torrada branca e a torrada integral, vai ter uma diferença nisso, tá? Mas em si, uma torrada ela pode ser equivalente a um pão também, um pão francês, ou um pão integral, pela quantidade de carboidrato. O Bruno pergunta aqui: quem come muito doce tem mais chance de desenvolver diabetes? Olha, o diabetes, ele ainda não tem uma causa definida, tá? Há anos isso é discutido, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2. Antigamente se acreditava, o tipo 1 é genético, o tipo 2 é alimentar. Hoje em dia isso já se inverteu, as hipóteses. Muita gente fala que o tipo 2 é genético, o tipo 1 é alimentar. Porém, o que se sabe? Que tem influência não só a alimentação, mas o modo de vida da pessoa, o estresse, o tipo de alimento que ela consome, o modo de preparo. Então, é um conjunto. Consumir mais doce vai fazer com que eu tenha diabetes? É impossível fazer esse tipo de afirmação. A gente sabe que isso vai gerar uma hiperglicemia, vai fazer com que eu use mais o meu pâncreas do que uma pessoa que consome doce de forma moderada. Se isso vai virar um diabetes mais pra frente, não tem como dizer, tá? Porém, é consenso de que uma alimentação saudável previne diabetes. Isso é consenso, tá? Um plano alimentar guiado e com práticas de alimentação saudável trabalha como prevenção. Tudo bem? Perfeito. O Edson pergunta aqui: o consumo de refrigerante é saudável? Não.
O consumo de refrigerante não é saudável. Ele é uma bebida gaseificada, geralmente altamente rica em açúcar. Existem os alimentos, os refrigerantes são zeros, porém quando a gente começa a ler consenso ou então protocolos para alimentação saudável, eles sugerem retirar mesmo os refrigerantes dietéticos da alimentação. O João perguntou aqui: quero ter uma alimentação mais saudável. Além de um acompanhamento de um profissional, por onde eu devo começar? Por onde eu devo começar? Nossa, João, é difícil falar sem te conhecer. Mas tentando introduzir mais legumes, mais verduras, mais frutas no seu dia a dia. Seria uma forma, tentar excluir alimentos altamente processados, é uma forma de ter uma alimentação mais saudável. Então, por exemplo, excluir doces, embutidos, alimentos que são ricos em nutrientes, nitratos, muitos conservantes, enlatados. Esse tipo de alimento que a gente conseguir reduzir, ele vai tornar a alimentação mais saudável. A Gleice perguntou: não costumo comer saladas e folhas, me alimento mais de legumes. A longo prazo, meu organismo pode sofrer com a falta do consumo da salada ou eu consigo substituir? É muito particular esse tipo de pergunta, porque vai muito da quantidade de tais legumes, das fontes. Então é difícil responder dessa forma ampla, né? Então precisa de uma análise detalhada. Tanto é que numa consulta nutricional, por exemplo, uma das ferramentas que auxilia para a gente detectar o que está acontecendo com cada paciente é um diário alimentar, um recordatório alimentar, onde a gente vê o que cada pessoa consome no hábito dela e consegue identificar o que ela precisa melhorar, o que ela precisa monitorar, o que dá para modificar ou, enfim, excluir. Então, assim, não tem como dizer, eu como legume, preciso comer verdura. Não sei, vai depender não só do legume que você come, mas da sua dieta como um todo, do seu hábito alimentar, da sua rotina do dia a dia. Nunca é um unifatorial. Perfeito, doutor. As perguntas terminaram, tá? Eu queria agradecer muito pela sua presença aqui, tá? Foi muito bacana. Queria agradecer a todos que nos assistiram até aqui, tá? Quem tiver mais perguntas, outros questionamentos que não deu tempo de perguntar ao vivo aqui, pode deixar as perguntas que a gente responde depois, né? Quem não conhece o Salve e gostaria de conhecer, pode acessar a nossa fanpage, pode acessar o nosso site ou baixar o aplicativo tanto na Play Store quanto na Apple, tá bom? Doutora, muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite para todo mundo, bom feriado para todos, né? Um bom descanso. Exatamente. Gente, muito obrigado. Valeu, boa noite.